hoje eu vou reagir a esse cara que falou que aprendeu 18 idiomas fazendo isso. Eu não sei o que que é esse isso que ele tá fazendo, mas vamos reagir a ele. Eu, particularmente, não acredito muito na ideia de você saber 18 idiomas. Eu acho que não tem tempo de vida suficiente, né? A não ser que a pessoa já seja um pouco mais velha, tipo uns 40, 50 anos, uns 50 anos aí, e desde muito jovem ela se dedica a falar os idiomas, mas tem a questão de manter o idioma também. Então, vamos contar que você demore umas 3.000 horas para ficar fluente de verdade no idioma, 3.000 horas de input, mais a sua prática, né? Para você falar, ok, sou fluente, então vamos lá. Faz as contas aí, 18 idiomas vezes 3.000, quantas horas ele vai precisar? Estudando 2 horas por dia, esquece. Não vai conseguir, não tem tempo de vida suficiente. Mas se você estudar, sei lá, vamos considerar que o cara viveu para isso, então ele vai estudar umas de 8 a 10 horas por dia e é um ritmo bem pesado, né? De 8 a 10 horas por dia, ou de 8 a 12 horas, sei lá, 16 horas por dia, não sei. Mesmo assim, ele depois de chegar em um certo nível, ele precisa manter esses idiomas. Então, eu não acredito muito nisso. O que eu acho é o seguinte: ele sabe alguns idiomas, tipo 4, 5, quem sabe 6 idiomas, se ele for muito bom, se for um gênio assim da linguagem, 6 idiomas muito bem falados e é, e consegue manter essas palavras no vocabulário dele, consegue manter essa prática e tal. E o resto, ele sabe um pouco. O resto ele sabe por cima, ele tem uma noção básica, né? Então vamos lá. Então já começo meio desconfiado. Eu acho que desses 18, uns 6 devem ser bom, se ele for muito bom, tá? E os outros 12 são línguas que ele conhece, sabe algumas palavras, consegue se virar e tal. Enfim, vamos lá. Eu vou-vos contar como eu consegui me tornar poliglota em falar vários idiomas sem ir em escola nenhuma, com apenas 15 anos de idade. É Quê? isso, eu nem Absolutamente impossível. 15 anos? I'm sorry. There's no time. There's no time enough. Não há tempo de vida o suficiente para ele ter aprendido 18 idiomas. Não tem, não tem, não tem. Esquece. Ele deve saber muito básico os 18. Vamos ver essa história, vai. nasci numa periferia, né, em Angola, na cidade de Luanda, e, e claramente vocês sabem que o custo de vida nesta cidade, eu estou aqui no meio do mato, nessa cidade. Mas esta é a forma que eu encontrei para para fazer um vídeo assim com vocês, né? Dentro, bem perto da natureza. Mas eu achei que essa é a forma linda de vos falar, ficar conectado com a natureza, aqui com as flores, com os verdes, para falar com vocês de algo muito verdejante, ou seja, de algo muito importante. É isso, porque eu vejo que muitas pessoas adiam os seus objetivos, as coisas que eles realmente querem ser na vida, porque simplesmente acham que não é o momento certo. E é isso, e as pessoas querem ser perfeccionistas logo desde o início. Claro, tem que ter um. É verdade o que ele tá falando, mas já de cara eu queria falar que, nossa, que menino maduro, né? Ele tem 15 anos. E ele fala muito bem, assim, português. A própria língua dele se comunica muito bem, eu quis dizer. E ele, muito maduro, né? O que ele tá falando. Sobre a pessoa ter foco, sobre a pessoa ter disciplina, né? Sobre ela não adiar as coisas que ela precisa fazer. É um menino muito determinado, tenho certeza que ele é muito legal. Quero só ver como que ele aprendeu 18 idiomas, mas com certeza parece um menino muito bom, assim, até agora. Pouco uma pitada sempre de perfeccionismo, mas no início não funciona. Eu nasci numa periferia, sou o último filho da minha mãe e eu nasci numa família literalmente pobre, né? Sem condições de vida. E claramente eu quando despertei o interesse de querer falar vários idiomas, eu tinha que ter dinheiro na altura, tinha que ter dinheiro, né? Mas eu não tinha muito dinheiro, não tinha nada. Não tinha nada, só tinha eu e a minha cabeça e a minha vontade de querer falar vários idiomas. Isso é o que eu tinha apenas. Mas depois eu comecei a, poxa,
Eu quero falar idiomas, eu quero falar vários idiomas, eu quero poder de um dia falar vários idiomas e começar de certa forma a conhecer cada país de cada idioma que eu falo. Mas eu não tinha recursos, não tinha dinheiro, que é literalmente muito importante para facilitar financeiramente o teu processo de aprendizado. A primeira coisa que eu comecei a fazer é assistir. Eu Bom, comecei a assistir. Isso. Eu comecei a me conectar com a língua. Por mais que não venham a entender nada do que estou assistindo, do que estou a ver, mas eu queria me conectar de alguma forma com o idioma. E assistindo para mim foi uma conexão na certa, sabes? Quando tu fazes um tiro sorteiro, porque através de você consumir, de você ouvir, você vai se conectar com a língua. E através de tanto ouvir, você vai se conectar com o comportamento auditivo. tô gostando do que ele tá falando já. Já tô gostando. Input. Tá falando de input, né? Tá vendo? As pessoas que aprendem várias línguas, elas têm algo em comum, né? Conexão com a língua, ouvir, 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 ouvir. Da tua pessoa e também como as pessoas falam, como é que eles estruturam o rosto, como é que eles posicionam o rosto. Isso para mim é muito importante. Porque tu não vais falar, mesmo em português, tu não vais falar eu te odeio. Ninguém fala eu te odeio com um tom suave. Todo mundo fala eu te odeio com um tom que mostra ódio, que transborda, que representa ódio. Então eu comecei a assistir muito. Legal o que ele tá falando, cara. Legal. Essa percepção da língua, que é uma percepção meio filosófica até, né? Pra que a língua serve? A língua é um instrumento de expressar suas ideias, é um instrumento, é um canal de emoções e pensamentos, ideias, é um código por meio do qual você expressa o mundo, né? E eu realmente acredito que se você reflete sobre a língua, filosoficamente, se você tem uma reflexão filosófica sobre a língua, para que ela serve, o que eu estou fazendo, e que nem ele falou aqui, eu achei muito legal. Tô gostando desse menino, porque ele falou que uma pessoa que fala eu te odeio, ela traz uma carga emocional em qualquer língua, não importa qual seja. Se ela faz uma pergunta, ela vai fazer um tom de entonação. Mesmo que a língua tenha dentro da sua estrutura algo que indique que a frase é uma pergunta e que não dependa da entonação, como o inglês é com o do, né? Por exemplo, do é uma palavra que indica que a frase é uma pergunta. Mesmo assim, a pessoa, ao indagar, ela utiliza um tom de pergunta, um tom diferente ali, né? Mais intenso, digamos assim, uma modulação diferente. Então é muito importante você refletir sobre para que você está falando enfim. Eu realmente, eu sinceramente acredito que você aprende melhor inglês se você reflete sobre a língua. Eu acho que acho que aprende melhor quem tem essa dimensão, essa consciência dessa dimensão da linguagem que é tão bonita, né? Tão bonita no fim das contas. Em inglês, quando eu estava começando a aprender inglês, eu comecei a assistir o National Geographic. Esse foi foi um dos canais televisivos, um dos programas televisivos que eu consumi muito, porque também eu tenho aquele bichinho, né, de jornalista, de documentário. E eu comecei a consumir muito aquilo. E no início eu não entendia nada, claro, eu não entendia nada, nadinha. E foi aí onde tudo começou. Eu comecei a assistir, consumir conteúdos de cada idioma que eu queria aprender. E fui Pessoal, ouve sem entender, cara. Ouve sem entender. Eu falo isso para meus alunos sempre. É tão importante você ouvir sem entender mesmo, sabe? Deixa que os sons vão entrando na sua cabeça aos poucos. Você vai pegando uma palavra. Se você entender uma palavra de cada frase que você ouve, já é uma grande vitória, sabe? Então, eu sempre falo, para você entender muito uma coisa, você tem que passar pelo processo de entender pouco ela. Você não vai de 0 a 100 do nada. Você não vai passar a entender uma série inteira de uma hora para outra. O processo é lento, você começa entendendo 1%, depois você vai para 5%, depois 10, depois 15, 20, até você chegar em tudo, sabe? Enfim, ouça mesmo sem entender, eu já falei isso em vários vídeos. Isso é, assim, a paciência de ouvir sem entender é o que vai te levar à fluência, com certeza. Pode contar que isso daí é uns 30% ou mais, tá? Do que você precisa. O que é necessário em um ser humano para ficar fluente? 30% é paciência em não entender. 30% ou mais. consumindo, fui pegando o comportamento do sotaque, entendes? Porque eu gosto mesmo, quando eu estou a falar um idioma, eu tenho que falar
como o dono do idioma fala, ou seja, como o nativo fala, e às vezes tentar falar melhor que o próprio nativo, às vezes tentar confundir as pessoas, entende? Porque eu acho isso, eu acredito nessa possibilidade, que pessoas que não sejam nativos de uma língua podem vir falar muito, vamos lá dizer, melhor, né? Podem falar melhor em alguns aspectos, em aspectos terminológicos, em aspectos de correspondência e daquela posição de sotaque, ritmo né, e com uma extensão de vocabulários. E eu acredito nessa possibilidade. E foi aí onde tudo começou. Comecei a consumir o conteúdo. E uma coisa que eu falo para você que quer aprender vários idiomas: não aprenda vários idiomas, aprenda a viver vários idiomas. Isso é que muitas pessoas não entendem sobre aprender idioma. O idioma não precisa ser aprendido, ok? O idioma precisa ser aprendido a viver. É uma coisa diferente. Então, quando tu te queres conectar com alguém, tu nunca vais te conectar com a pessoa apenas estando com a pessoa. Tu vais te conectar com a pessoa apenas estando com a pessoa de uma forma diferente. Porque eu posso estar contigo, mas não converso contigo. Podemos estar sentados no mesmo lugar, dentro de assistir, estamos dentro do mesmo local, mas a gente não conversa. Estamos juntos, mas não estamos conectados. É isso, as pessoas querem aprender, mas não querem viver daquele idioma. Então, você precisa aprender a viver o idioma. É como eu fiz. Teacher, Caio, como é que eu posso fazer para aprender a viver os idiomas? Primeira coisa, tens que te conectar. Quais são as formas que você tem que se conectar com o idioma? Assistindo. Assistindo pessoas daquele idioma no seu dia a dia, como eles falam. Pô, o pessoal odiaria ouvir essa dica com certeza, né? Eu tava reagindo ao último react que eu fiz, a segunda parte do react, no final do vídeo, segunda parte do vídeo. O menino falava, pô, todo mundo fala que tem que assistir, os professores falam pra você assistir muito em inglês, assistir série e tal. Aí ele falou, mas isso é muito chato, eu não consigo fazer isso porque é chato demais. E aí eu falei no outro vídeo que você meio que tem que entender que você está em uma simulação, digamos assim, sabe? Se você encarar que o personagem da série é um nativo que está conversando com você, que você precisa entender o que ele está falando, aquilo é uma simulação, um treino, você vai precisar entender um nativo falando daquele jeito, sabe? Parece que é uma coisa básica, mas as pessoas não entendem que quando você assiste série, você está treinando para entender um nativo na sua frente ali, né? E aí eu falei no outro vídeo também que quando você ouve uma pessoa falando, é muito mais apelativo e você tem mais motivos para fazer o seu input. E eu vejo isso com os meus alunos que fizeram intercâmbio, sabe? Sabiam pouco inglês, tinham dificuldade, às vezes relatavam isso que eu tô falando, de cara, eu tenho que assistir sério, eu tenho que ouvir inglês, mas nossa, que chato que é. E aí, quando foram pra fora, eles tiveram que ouvir, eles foram obrigados. No caso de uma aluna minha, ela foi pra Scotland, ela foi pra Escócia e não tem muito brasileiro na Escócia, sabe? E ela não ficou na cidade grandona de lá. Ela ficou numa cidade grande, mas não era a principal, a mais famosa de lá, a mais populosa, né? Que vai muito imigrante. Ela ficou numa um pouco menor. E aí, morou numa casa de pessoas de outro lugar. Não eram escoceses, mas enfim, ela precisava entender de todo jeito, então foi muito na marra que ela aprendeu. E com certeza ela se sentiu mais estimulada. Nossa, cadê minha família? Tá do outro lado do mundo. Cadê as pessoas que eu conheço? Não estão aqui. Se eu quiser viver, eu vou viver aqui. E ela falou que foi difícil. Nas primeiras semanas ela chorou muito. Foi engraçado que ela falou, um dia eu abri o Google Maps na aula e a gente foi conversando em inglês, inclusive, conversando sobre o lugar onde ela morou, o bairro onde ela morou, a rua, e aí ela foi me contando. E aí tinha um parque que ela falou que ela ia chorar naquele parque. Era um parque lindo, assim, maravilhoso. Que ela ia por vários motivos, tinha alguns eventos lá, e ela ia quase todo dia nesse parque, todo dia, se eu não me engano. E aí ela falou que nesse parque ela chorava, às vezes ela ia lá pra chorar. Enfim, depois do trabalho. E ela trabalhava na mesma rua, o parque era na frente e aí a casa dela era um pouco longe, umas quadras assim distantes. Então, é muito interessante isso, como lá ela teve que entender, sabe? Porque é mais apelativo, é mais compelling, como eu sempre digo. Né, estar com o ser humano ali na sua frente, falando com você, você precisa entender ele e ele precisa te entender. Ponto final. Precisa fazer isso? Não se você entender que a série é um treino, que a série é uma simulação daquilo. É uma simulação daquilo. Eu acho que é genial, é bem inteligente você assistir série
pensando assim. É uma coisa bem inteligente. Então, legal que ele tá falando. Vamos continuar. falam, como falam tal palavra, eles se comportam de tal forma, entendes? Você tem que se conectar. E outra coisa que muitos falantes de idiomas não conseguem entender, e por isso é que por essa razão também não conseguem ser profundo nas suas abordagens, nas suas maneiras de falar. É assim. Aprender idioma não é simplesmente aprender sobre conteúdos gramaticais ou até mesmo sobre vocabulários. Você precisa entender a cultura do país, da língua que você quer aprender. Isso, eu não sei explicar muito bem isso, mas isso muda muita coisa. Isso muda muita coisa. Se você começar a aprender um idioma e ao mesmo tempo se preocupar, em poder entender mais da cultura do idioma, a cultura do país, isso definitivamente vai mudar o teu olhar sobre idiomas, o teu pensamento sobre idiomas. Isso é nítido, e as pessoas que estudam idiomas e acabam estudando as culturas, eles têm mais profundeza, têm mais profundidade em termos de profissionalismo, em termos de naturalidade. Tipo, através disso você consegue se naturalizar, não só com o idioma, consegue se naturalizar com a cultura do país em si. Eu tento sempre, de cada idioma que eu falo, poder me conectar com a cultura, porque você consegue expressar o idioma com mais eficácia, com mais eficiência. E pessoas assim que através do idioma entram na cultura, são pessoas totalmente diferentes daqueles que só falam por falar. Essa é uma das coisas que vocês precisam fazer. Se envolver em aprender a viver o idioma, outra é aprender a cultura do país e outra, ser ousado. A ousadia, eu falo numa escala de 0 a 10, a ousadia é um número 7 no meu processo de aprendizado de idiomas. A ousadia que me fez aprender vários idiomas. Por quê? Porque eu nunca sabia como eu vou aprender um idioma. Sabes? Eu nunca sabia como. E eu sou alguém que eu não consigo desistir. Então, a ousadia me fez aprender vários idiomas. Persistência, né? Você tem que ser obrigatoriamente ousado para aprender vários idiomas. E por outras, tens que ser extremamente ousado para aprender a falar o idioma com o sotaque certo, com o comportamento certo e ser extremamente craque mesmo. Tens que ser muito ousado. Primeiro ponto, tens que aprender a viver a língua. Segundo, tens que não só a língua, entrar na cultura do país. Terceiro, tens que ser ousado. Quarto, tens que ser muito ousado para falar que nem um nativo. Então, vocês precisam entender que por mais que não tenhas recursos e que não tenhas famílias, que não és de uma família rica para te poderem pagar um curso caro, numa melhor escola, às vezes na vida você nem precisa disso. Às vezes você é a melhor escola que poderias ter ou tens. Entende? Fala, tá aqui, fica aqui na natureza e fala. Pô, que menino inteligente, cara. Adorei ele. Adorei ele demais. Falar aqui para vocês é algo incrível, mano. Eu sou muito apaixonado por isso. Sou muito apaixonado por isso. Eu não tenho noção. Eu sou muito apaixonado por naturezas, verduras e tal. Então, vocês precisam entender que aprender um idioma não é sobre simplesmente aprender. É sobre você aprender a viver um idioma. Quem começa a aprender por viver Cara, o já falei idioma. isso. E eu quando falei assim, viver, não é viver de você sair daqui para ir para os Estados Unidos e você viver. Tem muita gente que nunca foi para os Estados Unidos, e tem pessoas que vivem 10 anos, 5 anos, 2 anos nos Estados Unidos, não falam nada de inglês. Entende? Não fala inglês, ele não parece bem nativo, não tem nada. Então não é sobre você estar no local, é sobre você viver o idioma. Yo hago realmente para hablar bajos idiomas, de estudiar bajos idiomas de una manera más simple, de una manera muy fácil. Es por esa razón que estoy haciendo este video. Vamos. D'accord. Premièrement, j'ai vu les partages, les premières choses. Écoutez. Écoutez plus que parler. Parce que tu es en train de commencer, on est prendre une langue. C'est la première chose que tu dois faire. Écouter plus que parler. Mais comment je vais écouter mais comment je vais écouter parce que je ne sais pas comment parler, parce que je ne sais pas comment bavarder avec beaucoup de gens. Mais c'est la première chose que tu dois faire. Écouter. Plus que tu vas en train d'écouter, plus que tu vas en train de comprendre. Mais c'est parler, comprendre véritablement l'expression, les significations. Puis comprendre les comportements des langues. C'est les premières choses. Si vous ne voulez pas écouter, c'est réellement très difficile, très difficile pour toi. Il faut qu'il veuille écouter. Alors, une imagination. J'ai décidé aussi, aujourd'hui, de prendre le français. Alors, les premières choses que tu dois faire, écouter cette langue. Puis comprendre les rythmes, puis comprendre les comportements de prononciation, les comportements de manière de parler, de façon de parler. C'est les premières choses. Comment commencer? Commencer en écoutant. C'est les premières choses. Et c'est le français. C'est ça, c'est très bien, c'est la langue très jolie, non? Cosa già fatto l'amore? Già fatto giurare per sempre. Non sono parole dell'amore, sono parole di lingue. Cosa ci ha fatto le lingue? Dobbiamo studiare duramente per anche in intuito di parlare tante lingue. No. Acho incrível que ele tem uma entonação de cada idioma diferente, como se ele tivesse uma personalidade mesmo para cada idioma. Isso é incrível. No começo do vídeo ele falou sobre
como ele tenta imitar, sabe? As pessoas. E, cara, aprender um idioma é muito sobre imitar também, sabe? Existe uma frase que é fake it until you make it. Fake it until you make it. Seria finja até que se torne realidade, algo assim, né? A tradução dessa frase. Finja até que seja real, até que se torne real, até que você faça. Ao pé da letra seria assim. E, ou seja, finge que você tá falando o idioma, finge ser um nativo daquele idioma que você tá falando, né? Um nativo do país do idioma que você tá falando, que uma hora você vai virar. Então, talvez ele tenha usado muito essa técnica, né? Voi volete studiare duramente, senza praticare se non, è, non ce la faremmo, non ce la faremmo. Dobbiamo, ce la faccio ora, ce la faccio parlare tante lingue, ma senza praticare, senza recitare, anche senza ripetire, no, non ce la faremmo, no, non ce la faremmo. Anche il secondo, praticare, ripetire. Cosa come questo, noi dobbiamo studiare duramente, e con la pratica anche, esercitare, ce la faremmo. Ripetire. E ho ascoltato tante persone parlare italiano anche, ci sono tante persone che volete parlare italiano, dove c'è difficile anche per noi, non siamo nato di Juve, nato di Napoli, dobbiamo anche fare ogni 4 giorni, ripetire le parole. E, ad esempio, Napoli, non solamente parlare Napoli con ritmi certo, Napoli, Milano. Ripetire è una cosa troppo speciale al processo di apprendimento, al processo di studiare una lingua straniera. Ripetire. Senza ripetire non ce la faremmo. That's good. So I like it. I like it. I like it. So now I'm going to speak English to sound more British. So I was initially saying that the first part is the first part. I do forget the first part right now because my mind is going back to English mind. Ele curte muito falar, né, idiomas. Dá pra perceber que ele se diverte, né, cara? Isso é muito importante. But that's important. Repeating. So that's important. I'm just doing this video to make sure everybody here who is listening to this video or who is watching this video to be a little bit motivated to learn English or German or Italian, sorry, or Spanish. That's very important. You know. So I have. Tá brincando, esse that's foi 100% uma zoeira, né? Them here. They might be 18 or 15, I'm going to ask them if they speak English, just to relax a little bit, because I have lots of words to expose it in this video, and you might stay over there. So, when you are trying to learn a language, what you have to do, you have to repeat it. That's actually very important. So, in the next tips I'm going to give you, right, is if you want to learn a language, it's not about willing, it's about something over or up of your willing. Do you understand this? It's not only about willing, it's more than it. Everybody got this willing. I want to learn, I want to do that, but no one is doing. So, you need a willing, something over your willing, to make you on the process of learning living language. That's nice. So this turf, right? This turf bar is about. Cara, é muito engraçado, que é uma personalidade, né, cara? Uma personalidade diferente para cada idioma. Tem um artigo que fala sobre isso, sobre personalidades diferentes que você tem para cada idioma que você fala, né? Porque você se envolve com a cultura e tal. Not about a willing, it's something over your willing, or onto your willing. That's good. Do you understand what I'm talking about? I hope you do. Ja, das ist wahr. Yes, viele Menschen folgen meinen Kanal, weil sie wollen viele Sprachen studieren, viele Sprachen lernen, aber das ist eine große Idee, aber es ist nicht ein einfach Prozess. Aber du brauchst jeden Tag ein neuer Ausdruck lernen, ein neuer Wort lernen und jeden Tag, du brauchst jeden Tag eine neue Sprache lernen. O alemão ele já tá falando mais devagar, né?
Tô percebendo. jeden Tag. Du brauchst das E aqui no meu tá 1.25 a velocidade do vídeo. machen. Du brauchst jeden Tag das machen. Das ist sehr, sehr, sehr sachlich, sehr wichtig und das ist ein guter Prozess. Wenn du willst eine neue Sprache lernen, das ist sehr, sehr gut. Cara, e eu tava pensando assim, eu fiz o primeiro vídeo e muitas pessoas estavam a dizer que eu não falo nem esses idiomas. Algumas pessoas disseram, claro, houve muitos elogios, mas outras pessoas estavam a dizer, pô, ele não fala nada disso, ele poderia ter feito um vídeo falando. Agora eu estou fazendo o vídeo aqui agora e não foi uma coisa que eu planejei. E realmente eu já planejei fazer um outro vídeo, mas através de alguns comentários, poucos, graças a Deus, alguns poucos comentários ruins, decidi fazer esse vídeo aqui. Vou ensinar a vos dar alguns truques falando os idiomas e nesse momento eu estou a falar português. Agora imagina, se você começou nesse vídeo, eu comecei a falar português, comecei a falar inglês, comecei a falar italiano, comecei a falar espanhol e falei alemão. E você consegue notar quando alguém realmente é poliglota? Veja a naturalidade. Eu não estou a ler em nada. Se você olhar aqui, eu não estou a ler nada. Porque eu não estudei os idiomas, eu não aprendi esses idiomas. Eu aprendi a viver esses idiomas. Então é diferente em quem aprende e quem aprende a viver. Quem aprende a viver vai ser mais natural possível. Olha aqui, não tem nenhum caderno. Olha aqui. Não estou com nenhum caderno onde estou a copiar algumas palavras, não estou a copiar nada. Eu estou a falar tudo aleatoriamente. Então, se estás a gostar desse vídeo e queres que eu continue com esse canal, siga, se inscreva aqui no canal e fala o que é que você está a aprender com esses vídeos aqui do canal, ok? E traz mais pessoas que queiram aprender idiomas, porque aqui nesse canal eu só vou estar a desvendar todos os truques que eu usei. Então ele falou italiano, inglês, espanhol, alemão. Falou 4, né? Além da língua dele. Então, no começo desse vídeo eu falei que talvez ele saiba 5, 6 idiomas no máximo. Eu falei isso. 6 idiomas no máximo bem falados, assim, que ele possa falar que ele é fluente mesmo. Só que 18 idiomas, cara, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Cara, 6 idiomas bem falados é muita coisa já. Continuar. Usei para aprender vários idiomas, ok? Então, o vídeo ainda não terminou. Vamos continuar. Isso я говорю на-хорватский язык. Я сам удалечу, но причем хорватский, учит хорватский язык. Звук что, то я врело лепо язык заучить. Я знам, да, то я славянский язык, ali já не... Muito da hora que ele realmente não tá lendo. Não tá lendo e ele está andando, né, enquanto ele fala, então, assim, ele não planejou o que ele ia falar, né? Claro que tem a chance dele ter planejado e, enfim, ter decorado isso, né? Como se fosse um ator que decora a sua fala e depois entra no palco e fala. Ainda mais que o vídeo é cortado e tal. Tem essa chance, mas não vamos ir para esse lado, né? Vamos ir para o lado de que realmente ele está andando, ele está falando naturalmente, ele não planejou o que ele falou. E aqui ele falando mais uma língua. To je lijepo jezik. Harvejski je jako važno za mene. Então, eu falei um pouco do croata, né? Peraí, eu estou tentando encontrar luz. É isso, eu falei um pouco do croata. E é isso, né? Aquilo foi croata que eu estava falando, acho que falei uns poucos segundos. Mas às vezes eu não consigo falar muito, porque eu não sei o que eu vou falar, sabes? E por não ser algo específico aleatoriamente, eu não consigo falar. Mas nesse vídeo, olha, você viu que eu consegui falar, né, croata há pouco tempo. Eu falei croata. Você acha como é que eu aprendi isso? Eu só te falar que até hoje eu não tenho nenhum caderno dessa língua. Tudo que eu consumo ouvindo, repetindo, e tudo que eu consigo repetir, eu crio um caderno mental. Eu não tenho um caderno de croata. Mentira, eu tinha um caderno de croata. Perdeu. Como eu não dependo do caderno para estudar, e já não tenho mais esse caderno de croata. Porque como é que eu faço para manter esse idioma que nem caderno eu tenho? Eu consumo conteúdos em croata. O que é que você faz? Eu repito. E procuro ter grupos no Facebook, procuro ter pessoas que falam essa língua para praticarem comigo. E como é que você aprende as expressões? Eu aprendo quando alguém manda uma mensagem para mim que eu não entendo, eu vejo o que é que significa e aponto. Como assim apontar se você disse que não tem caderno? Cara, eu aponto.
só um inteligente vai conseguir notar o que eu estou a tentar dizer. Eu anoto. Percebeu? E agora, como é que eu consegui aprender vários idiomas num só ano? Claro, não aprendi os 18 idiomas num único ano. Eu aprendi em vários anos, mas num ano eu aprendi a 4, 5, depende se... Uma coisa que eu pensei é que eu acho que ele não tem 15 anos hoje, né? Eu acho que, sei lá, ele deve ter mais idade. Mas no começo do vídeo ele falou que tem 15 anos, né? No começo do outro vídeo, da parte 1, né, dele. E cada idioma que eu aumentasse me fazia aprender vários idiomas no mesmo ano. Eu aprendi vários idiomas como? Peraí, Luz, isso. Se eu já falo inglês, quando eu vou aprender francês, eu não posso traduzir as palavras ou as expressões que eu vou aprender em francês em português. Eu tenho que traduzir isso numa língua que eu já sei falar. Daí, ao invés de naquele momento estudar simplesmente inglês, já teria que estudar dois idiomas. Ou seja, um que eu já sei me ajuda a aprender o outro. Esse é um grande truque, mano. Eu não sei porque algumas pessoas ainda acham que é difícil. Você precisa ficar nesse canal. Comigo você vai aprender as coisas da maneira mais natural possível. E assim, eu estava a falar sobre a arte de saber repetir e naturalizar essa repetição das expressões que você aprende. E eu estou aqui com o Rogério. Olá, Rogério. E eu vou ensinar para vocês na prática como é que é você conseguir aprender uma expressão tão fácil, não precisas colocar muita coisa na tua cabeça e conseguir memorizar naturalmente uma expressão. Eu vou falar assim, Rogério, dog. Você precisa repetir do jeito que você ouviu. Imagina, se eu falar dog, você deve repetir dog. Mas se eu falar dog, você tem que falar dog. Vamos tentar? Dog. Ok? Vocês têm experiência dos 18 idiomas que eu falo. A língua que eu acho mais difícil é o alemão, né? Graças a Deus já faz parte das línguas que eu falo e falo por acaso muito bem, mas é a língua que eu acho que me deu muito mais trabalho em aprender assim, sabe? Já ouvi muito falarem isso do alemão também. Me deu muito trabalho porque é muito complicado. Então, essa última dica ou esse último truque para essa parte 2 deste vídeo é ritmizar. Isso, ritmizar. O que é isso? Há muitas pessoas que não conseguem, tipo, vamos lá. Há muitas pessoas que você aprende agora uma palavra, uma expressão em inglês, ou seja, qual for o idioma, e daqui a 15 minutos já se esqueceu. Ou daqui a uma hora já esqueceu. Por quê? Por experiência, né? Eu sou professor de idiomas e dou aulas online. E cada aluno é cada cabeça, como se diz, cada cabeça, cada sentença, né? Cada pessoa tem o seu tempo de aquisição de conhecimento. Nem todos os alunos têm a mesma rapidez, a mesma velocidade em aprender os idiomas. Tem aqueles que aprendem mais lento e aqueles que entendem mais lento e aqueles que entendem mais rápido. Então, mas esse método que eu vou falar para vocês, que é ritmizar, eu acho que funciona para todo mundo. Para aquele que aprende mais rápido e que aprende mais lento, né? Como eu aprendo mais rápido. É ritmizar. Imagina que você não conhece os pronomes pessoais em inglês. E imagina que você realmente não conhece os pronomes pessoais em inglês, porque das vezes que você já tentou aprender, não conseguiste. Aprendeste hoje e amanhã não consegues falar os pronomes pessoais em inglês direitinho. Quais são os pronomes pessoais em inglês? Vamos lá. I, you, he, she, it. Para conseguir memorizar esses pronomes pessoais de uma maneira mais divertida. Porque, entendam, há professores de inglês e há pessoas que sabem falar, mas não conseguem ensinar. Nem todo mundo sabe ensinar. Porque saber ensinar não existe uma única forma de ensinar, existem várias formas de ensinar. Porque existem várias pessoas no mundo que aprendem de formas diferentes. Outros aprendem de um jeito mais rápido, outros aprendem de um jeito mais fácil. Então você tem que ter um método que essa pessoa vai aprender. Você tem que conhecer o teu aluno. Esse meu aluno aprende mais rápido e aprende dessa forma. Esse é o jeito dele de aprender. Então você tem que usar uma técnica, um método para essa pessoa. É que eu faço nos meus alunos. Eu uso cada aluno e tem um método diferente. Cada aluno tem um roteiro de aula diferente. Pô, eu faço isso também, viu? Eu faço isso também. Para cada aluno tem um jeito específico de ensinar e uma abordagem diferente, sabe? Eu dou aula particular, se você tiver interesse, inclusive, você pode entrar em contato. Vou deixar na descrição aqui o meu WhatsApp. Dou aula particular, tem aula em grupo também e eu tenho curso online, que daí é mais de forma mais autodidata. Para você que é mais autodidata, para você que gosta de fazer as coisas no seu tempo e tal, tem muitas pessoas que têm esse perfil. É melhor o curso de aulas gravadas. Mas a minha aula particular tem essa característica também de eu me adaptar ao estilo do aluno de aprender, sabe? Então, se eu ver que esse meu aluno, ele dificilmente consegue memorizar rápido as palavras, eu vou usar Ah, esqueci de falar, se você tá aqui até agora, significa que você tá gostando do vídeo. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora. esse método. Vou usar, né, vou dar vários métodos, mas esse método não pode faltar, que é o método ritmizar, que eu chamo de método ritmizar. O que é o método ritmizar? O método ritmizar é mais ou menos dar som, dar instrumental nas expressões. Imagina, se o meu aluno não consegue aprender
Principalmente se o aluno for criança. Se ele não consegue aprender, eu lhe falando, os pronomes pessoais em inglês são I, you, blá, 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 you, they. Se ele não está conseguindo assim desse jeito mais calmo e direito, eu posso ritmizar isso. Em vez de ele aprender I, you, he, she, it, we, you, they, desse jeito ele está sendo difícil para ele, está esquecendo rápido, que são eu, você, ele, ela, isto, nós, vocês e eles, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Tem pessoa que não consegue aprender isso. E eu falo isso muito rápido. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Olha, bem rápido, porque eu aprendo rápido, não consigo pegar logo rápido. Mas tem pessoas que você tem que ensinar desse jeito. Qual é a música que você mais gosta? Mas imagina, uma das músicas que eu gosto é Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso a minha vida enxergar. Então, eu vou Brasileira essa música. pegar esse ritmo, o instrumental dessa música e vou colocar na expressão ou nas palavras que eu quero aprender. Como de uma forma normal eu não estou conseguindo memorizar tão fácil, eu vou usar o ritmo desta música que eu gosto e colocando simplesmente as palavras que eu quero aprender. Então vai ser I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Olha, eu usei o ritmo de uma música que eu gosto e coloquei as palavras que eu quero aprender, porque do jeito normal eu não consigo. Então, através de cantar as palavras que eu quero aprender, eu estaria a aprender. Então, você precisa ritmizar algumas coisas para você. Pô, eu gostei muito e eu fiquei super reflexivo agora sobre isso que ele falou. Se você não consegue aprender de uma forma X, você vai para uma outra forma que faça mais sentido para você. Achei até poético o que ele falou, né? De colocar em uma música que você goste aquilo. Eu sempre falo sobre você contar uma história para você mesmo, para você memorizar as coisas. Eu já dei um exemplo em 2 vídeos passados do meu aluno Léo, que contava uma história para ele mesmo, para ele conseguir diferenciar o significado de he, his, her, him, que são palavras que confundem mesmo, né? O his que é dele, him que é ele, o he que é ele, né? Também ele, o he e o him são ele. Então ele contava uma história de que se tiver i na palavra é porque é relacionado a masculino. Para ele não confundir o her com dele, por exemplo, sabe? Então, se não tem i, não é relacionado a algo masculino, entendeu? Enfim, foi uma história que ele contou pra ele mesmo. Uma história lógica que ele contou na própria cabeça dele. E cada pessoa vai contar uma história diferente para memorizar coisas diferentes. Esse menino, por isso que eu achei poético o que ele falou, ele canta uma música. Então, para memorizar, ele associa e ele faz um caminho que seria como se fosse uma história também, um caminho de conexões musicais e não lógicas, entendeu? Isso é um assunto muito profundo, porque você pode dizer que uma música, você memorizar com um ritmo, você memorizar com uma melodia, né? Algo que você precisa memorizar, é também usar da parte lógica do seu cérebro para memorizar. Porém, como não é, como o ritmo não é algo verbal, digamos assim, não é uma linguagem também, mas não é uma linguagem verbal, é uma linguagem não verbal, então por isso se torna mais poético, né? Isso. Mas a gente acaba caindo no que eu já falei sobre você criar estratégias que são só suas, sabe? São só suas. Ele gosta de música, né? Tem pessoas que gostam de raciocinar, gostam do ato de pensar, são pensadores, né? Eu sou uma dessas pessoas. Então, as histórias que eu conto são sempre lógicas. Você conseguir memorizar com mais facilidade. Porque I, you, he, she, it, we, you, they. Você esquece tão rápido. Daqui a 5 minutos, 1 hora, você vai esquecer quais são os pronomes pessoais. Então, mas quando você lembrar no ritmo, você não vai esquecer. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Você vê? Você vai usar qualquer coisa só para aprender. Então, você precisa usar o divertimento para aprender. Então, porque se você colocar na tua cabeça que tens que aprender, você não precisa obrigar a tua cabeça, a tua mente, o teu cérebro. O teu cérebro precisa encontrar a forma mais fácil que ele consiga aprender. Então, ritmizem. Como é que se fala cachorro em inglês? Dog. Sim. Aprendeste agora o dog, e depois de alguns minutos você esqueceu. Usa o método ritmizar. Dog, 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 dog. Você não vai esquecer. Eu duvido se você vai esquecer. Principalmente se você usar o ritmo de uma palavra de uma música que você gosta. Imagina uma música do Michael Jackson que é usa isso. Dog, 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 dog. É meio louco, né? Mas ele funciona. Eu uso essa. É sempre meio louco. É sempre meio louco. Não importa qual método você use, de ficar falando sozinho, de falar com as pessoas da sua casa que nem falam inglês, só você que parece um louco lá falando inglês, falar olhando pro espelho. Sempre vai parecer meio louco, porque sempre
é uma representação do que é sempre uma simulação, é sempre uma simulação, sabe? Você não tá falando com ninguém, cara, mas você tá treinando, entendeu? Só que tem uma beleza nisso também. Tem uma beleza em você. Não tem ninguém falando com você, mas você está imaginando você falando aquilo para alguém. Isso funciona demais, porque o seu cérebro não, às vezes ele não consegue distinguir, né? O que é realidade e o que é uma brincadeira, o que é um teatro, digamos assim, que você está fazendo. Funciona muito. Na hora que você for falar com uma pessoa, você vai estar com certeza mais preparado do que uma pessoa que não quis fazer isso, que, sei lá, achou bobo ou algo do tipo, né? Esse é um caminho muito bom, tá? Sempre é bobo. Sempre é bobo, é, é sempre louco, como ele falou. Ah, vai parecer que você é louco, né? Cantando músicas. Mas, nossa, achei muito interessante isso aqui que ele falou. Esse método nas línguas que eu acho muito difícil, que tem palavras com sotaque difícil, ou que eu, quando é uma língua que as palavras dificilmente consigo memorizar, uso isso. Então, este foi o vídeo de hoje, da parte 2. Ainda vem a parte número 3, né? Hum. Neste vídeo eu já falei croata, falei alemão, falei inglês, falei espanhol, falei italiano, falei francês. Na parte número 2, na parte número 3, eu vou vos ensinar também outros truques, porque há muitos truques. E eu sei que se você usar um desses truques que eu vou estar ensinando aqui, de certeza que você um dia vai voltar aqui e comentar no meu. É o seguinte, eu esperava ele falando 18 idiomas, ele falou 5, se eu não me engano, foram 5, né? Fora o idioma dele, então contando com o português, foram 6. Eu esperava mesmo que ele soubesse bem alguns e outros um pouco menos, né? Ele fala muito bem espanhol, fala bem inglês, fala bem italiano. O alemão, ele fala um pouco mais devagar. E o croata, ele mesmo falou que ele fala um pouco, ele tem mais dificuldade. Então, eu acho que acabou aqui o poliglota, digamos assim. Acabou aqui. Aí, as outras línguas ele provavelmente vai falar de um jeito um pouco mais básico, talvez saiba algumas frases, talvez tenha uma noção do idioma, mas não com muita profundidade. Eu acho que é isso. Eu apostaria que é isso, é o que eu falei no começo do vídeo, né? Eu não acredito muito nos poliglotas que falam 30 línguas, por exemplo. Eu acho que não tem tempo suficiente para falar, para aprender tanta língua. A pessoa seria um pouco mais velha, tipo 50 anos, e passou a vida inteira estudando umas 8 horas por dia, né? Os idiomas. E também, além disso, tem o fato dela manter os idiomas, que é um trabalho, né? Manter a língua, a prática, manter essas coisas afiadas, digamos assim. Entendeu? Então, eu não acredito muito nessa quantidade absurda de idiomas que a pessoa pode falar de maneira fluida, né? Ter noção é uma coisa, cara. Ter noção, talvez a gente possa acreditar, né? Agora, falar mesmo, acho que não. Eu acredito que não. Bom, depois eu vou ver a parte 3 dele pra ver se é verdade isso que eu tô falando ou não. Mas me manda. Ah, deixa um comentário aqui, tá bom? Comenta aí se você gostou do vídeo. Comenta se você quer a próxima parte. Inclusive, vou deixar você aqui com a minha playlist de dicas de inglês. Faz tempo que eu não gravo. Aliás, eu gravei recentemente uma dica de inglês, mas vê essa playlist aqui que tem meio que um manualzinho de como se aprende idiomas, sabe? Manualzinho não, baita manual, na verdade, né? Eu tenho muito orgulho de todos esses vídeos que eu fiz. Eu devo ter uns 30 vídeos, assim, de truques, como diz ele, né? De dicas, de sacadas, entendeu? De como aprender um idioma. E see you in the next video. Bye.